Agora a total cobertura do Teu Espírito sobre nós. Pai, que o Senhor abra os nossos corações e o nosso entendimento para a leitura que vamos fazer da Tua Santa Palavra. Ó Deus, fala conosco nesta tarde. Meu Deus, conversa conosco, diga para nós aquilo que Tu tens, Pai. Qual é o Teu recado, qual é a Tua instrução para as nossas vidas. Deus amado, Deus bendito, sê com a minha boca. Deus, eu não sou nada, Senhor. Mas, Pai, eu peço agora a Tua ajuda para poder ministrar ao Teu povo a Tua Santa Palavra. Que eu fale exatamente aquilo que Teu Espírito deseja que eu fale. Que eu não vá nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu siga exatamente a Tua instrução. Controla, Senhor, todo o meu ser neste momento. É o que eu te peço agora, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, meus queridos, vamos abrir nossas Bíblias num salmo muito conhecido, salmo de número 46. São 11 versículos apenas, e esse será o nosso texto base da mensagem de hoje. Salmo 46. Diz assim, meus queridos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Podemos assentar, irmãos? Bom, meus queridos, é um texto bem conhecido de todos. A mensagem que o Senhor me entregou é uma mensagem muito simples. Não vejo nenhuma profundidade teológica nela, porque é uma mensagem para que todos nós entendamos, para que todos nós saibamos o que realmente ele quer nos falar. E o texto é um texto bastante interessante, porque ele fala sobre eventos mundiais e sobre a intervenção direta de Deus sobre um mundo completamente transtornado. Então, se você pega o texto aqui de Salmo 46, você vai perceber que ele não fala de eventos locais, ele não fala de algo setorizado, ele está se referindo a situações que estão ocorrendo no mundo. Eu vou ser franco com os irmãos, quando eu leio esse texto, eu vejo o retrato exato do mundo de hoje, das coisas que estão acontecendo, e por isso que este livro
maravilhoso que é a palavra de Deus, ele me encanta, porque eu vejo, ele é atualíssimo, mesmo esse texto sendo escrito há, sei lá, 1000 e poucos anos atrás, mesmo assim, tá? Ele traz um retrato fiel dos dias de hoje. E o texto começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E a primeira coisa que a gente identifica aqui é que o texto diz: Deus é. Ele é, ele não vai ser, ou ele, segundo o meu conceito, né, segundo o meu pensamento. Não, Deus é. E valores absolutos não tem para ninguém. Ele é. Ele não depende, ele não precisa do meu pensamento para ser o que ele é. E a Bíblia diz o que ele é para o crente, para aquele que confia nele, para aquele que crê nele. Ele é refúgio, fortaleza e socorro. E são 3 situações vitais nos nossos dias. Vitais. E o que Deus me mostrou, e aqui até mesmo tentando fazer uma analogia e trazer um pouco mais de esclarecimento sobre essas palavras, o refúgio, tá? O refúgio é um lugar momentâneo, é aquele lugar de alento. Vocês podem ver, quem é motorista e está dirigindo, quando passa dentro de um túnel, você vê uma placa dizendo assim, refúgio. Porque se seu carro der alguma pane, se você tiver um pneu furado naquele momento, você tem como sair do fluxo do tráfego e ir para esse canto. É um refúgio, é um lugar momentâneo, é um lugar onde você vai esperar um reboque, um serviço de assistência. Outra imagem que veio na minha mente é um ringue, onde 2 pugilistas estão lutando. Os corners são como se fossem refúgios, eles estão naquela luta e tal, e quando dá o tempo certo, o gongo soa, eles vão cada um para o seu corner, lá estão os seus segundos, né? Geralmente são 3, 4, um fica abanando, o outro massageando aqui, o outro dando água e um outro dando instruções, explicando como ele deve fazer. Ali também é um refúgio, é um momento de alento, é um momento de que você recupera a sua força. É como se fosse no seu trajeto, no seu correr diário, você precisar de um espaço para você recuperar aquela energia que foi perdida. Essa é a finalidade do refúgio. Ele é momentâneo, é um espaço para um momento apenas. Mas a Bíblia diz que Deus é também a nossa fortaleza. E a fortaleza já é uma coisa muito mais elaborada. Porque a fortaleza, o que ela é? Ela é uma base. E na fortaleza, a fortaleza é um lugar inexpugnável. Ninguém consegue entrar. É muito bem guardado, existe todo um aparato que a protege, que fecha ela, que não deixa haver nenhum tipo de invasão. Mas dentro desta fortaleza também é um lugar onde você se municia, é um lugar onde você recebe as instruções, é um lugar onde você pega os seus suprimentos para sair para a batalha. Por último, nós temos o socorro. E existe uma passagem que vai, melhor do que palavras, vai esclarecer exatamente o que é esse socorro. Vamos abrir nossas Bíblias, lá em Mateus capítulo 14, nos versos 28 a 31. Mateus 14, verso 28 a 31. O texto diz assim, meus queridos: bom, só para poder ilustrar melhor, tem um contexto aqui, né? Jesus manda os discípulos na frente, eles estão lá no barco, e de repente eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas, e eles se apavoram dentro do barco, né? Se amedrontam com aquela cena impossível de acontecer, e gritam, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, ei, calma,
sou eu. E aí, o nosso amigo Pedro diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? O socorro é exatamente isso. O socorro de Deus, ele vem no momento onde, embora estejamos municiados, embora tenhamos suprimento, mas alguma coisa dá errado. As variáveis que estão ao nosso redor, que nós não controlamos, vou repetir, as variáveis que nós não controlamos se superam na eficiência, e aí nos sentimos pressionados, amedrontados, nos sentimos aflitos, desesperançosos, e aí nós começamos a afundar. É uma coisa natural. É natural da nossa natureza, da nossa forma de ser, do nosso jeito de ser, porque como é que nós agimos? Nós, às vezes, deixamos, que aqui no texto que acabei de ler em Mateus, a Bíblia diz que enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele começou a andar sobre as águas, mas quando ele tirou o seu olhar de Jesus e começou a focar nas ondas e no vento, ele começou a afundar. Isso acontece conosco também, mesmo estando municiados, mesmo estando preparados. Isso acontece com qualquer um. Não tem nenhum sabedor de Bíblia, não tem pastor, não tem doutor em divindade, não tem ninguém, tá, que não passe por esse tipo de situação. Então o texto de Salmos 46 começa dizendo que Deus é o nosso refúgio, é o nosso lugar onde nós nos encostamos, como João fazia, colocava a cabeça no peito de Jesus. O texto diz que Ele é a nossa fortaleza, que é o lugar onde nós estamos, na nossa base, onde nós aprendemos, onde nós recebemos de Deus, onde nos alimentamos dEle, para que quando nós saímos municiados e capacitados por Ele para fazermos a sua obra. Mas também é o nosso socorro, naquele momento, quando as variáveis que estão ao nosso redor a todo momento, porque Satanás de bobo ele não tem nada. Então ele sabe aonde nos atacar, como nos atacar, ele tem todas as suas estratégias montadas, e muitas das vezes, irmãos, tiramos o nosso olhar de Deus, de Jesus, e afundamos. Mas aí, Jesus está lá com a mão dele, para nos puxar para cima. Glória a Deus. Dizendo isso, meus irmãos, a percepção que nós temos, ou pelo menos que nós devemos ter de que Deus ela não vem através de conhecimento intelectual. Eu posso ficar repetindo isso aqui muitas vezes, inúmeras vezes, de que Deus é. Mas a revelação, ela vem, essa concepção, essa percepção vem através da revelação. Vocês querem um exemplo disso? Quando Moisés chegou diante da sarça, em que Deus mandou ele tirar as sandálias dos pés, e chegou para ele: se aproxima, Moisés, o território aqui é santo, tira as suas sandálias aí. E Moisés se prostrou, se ajoelhou diante de Deus, e Deus ali começou a revelar o seu plano, o seu projeto, que era tirar o povo do Egito, né? E passando essa incumbência para Moisés, e Moisés começando a fazer uma série de alegações, querendo fugir da responsabilidade que Deus estava dando para ele. E aí, numa das assertivas de Moisés, numa das suas perguntas, ele falou para Deus assim: mas quem que eu digo para o povo que está me enviando? E Deus falou para ele:
falem para eles que eu sou, te mandou. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Moisés só foi ter essa revelação depois. Ele não sabia quem era eu sou. Tanto é que ele irritou Deus. E quando ele irritou Deus, ele falou: tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte: Arão fala, tá? Eu falo com você, você fala com Arão, e Arão vai ser seu porta-voz. Arão vai ser a sua boca, e você vai ser a minha boca. Ele não tinha essa revelação. Por isso que não adianta se repetir isso. Isso não é um ganho intelectual, mas isso está aqui, quando o Espírito Santo implanta isso dentro de você. E isso vai acontecer no momento que você começa a se aproximar de Deus. E isso passa a ser uma revelação para você e começa a fazer parte de você. Parte da sua essência, daquilo que realmente você é, daquilo que vai para o céu. Não é algo do seu corpo, mas é algo do seu coração. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós buscamos a sua face, então Deus é para nós isso. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e Ele é o nosso socorro, sempre presente no momento de angústia. Eu acho interessante que, acabei de falar agora, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu começo a enxergar essa realidade. Nós temos um bom exemplo disso, que é Jó. Eu gosto da história de Jó. Eu gosto da história de Jó. A história de Jó mexe comigo. E eu vou dizer por quê. Jó, ele... talvez poucos tenham conhecimento da grandiosidade deste personagem lá no Antigo Oriente. Poucos têm o conhecimento da força, do testemunho, de toda a expressão da sua vida naqueles tempos. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem temente a Deus, e ele era tão perfeito nos seus caminhos, que ele conseguiu chamar a atenção de Deus de uma forma toda especial. Ele obteve a atenção de Deus sobre si, a ponto de Deus dar o testemunho dele lá no céu. Olha que coisa tremenda, poderosa. Então Jó, ele era diferente no meio da sua geração. Então a Bíblia diz que ele era um juiz respeitadíssimo, que reis saíam de todos os lugares para poder ouvir da sua sabedoria. Processos, julgamentos eram realizados por ele de forma sóbria, honesta, tá? Sempre beneficiando os mais fracos, ajudando os mais fracos. A Bíblia diz que Jó tinha uma riqueza abundante, ele era rico materialmente, era um homem de negócios. E ele tinha 10 filhos, em que ele amava muito. Jó era um cara ligado na família. Ele amava a sua família sobremaneira, a tal ponto de que, por receio de seus filhos pecarem, terem algum pecado contra Deus, ele sacrificava periodicamente a Deus, suplicando o perdão de Deus para os seus filhos. Então Jó tinha uma preocupação tremenda com a sua família. Muito bem. Um dia Jó saiu do trabalho. Um dia como qualquer outro. Um sol lindo lá no céu, né? As coisas maravilhosas. Ele andava pelo caminho, as pessoas fazendo reverência para ele, porque ele era uma autoridade. Um cara que era muito admirado, e ele tinha a atenção de todos. E lá no meio do seu expediente, do seu trabalho, chega um dos seus servos, trazendo a seguinte notícia: Jó, o negócio é o seguinte: os sabeus vieram e deram em cima dos teus bois e levaram tudo. Pior, Jó, matou todo mundo, só eu escapei e vim te trazer a nova. Logo a seguir, antes mesmo, que é assim que a Bíblia relata, antes mesmo que esse terminasse a sua fala, um outro apareceu: Jó, você não sabe o que aconteceu.
seus camelos, ó, todos eles foram levados. Logo a seguir, enquanto esse estava falando, um outro chegou e disse: Jó, caiu fogo do céu. Agora pensem como é que estava a cabeça de Jó nesse momento. Caiu fogo da onde? Do céu? Como? Se no céu é onde Deus habita. Caiu fogo do céu e queimou todas as tuas ovelhas e todos os teus servos também. Só eu escapei para te trazer a nova. E enquanto esse estava terminando, Jó ainda estava naquela posição impávida, né? Por causa da fortaleza e da estrutura espiritual que ele tinha. Mas o último que chegou disse: Jó, os teus filhos estavam reunidos na casa do seu irmão mais velho, do irmão mais velho, e veio um vento das 4 direções, deu sobre as paredes da casa, e a casa desabou sobre os seus filhos, e os 10 filhos que você tem morreram. Naquele instante, esse foi um golpe mortal, porque ele amava aqueles filhos, né? E a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, prostrou-se no chão, raspou a cabeça, prostrou-se no chão e disse: Deus me deu, Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E aí, meus irmãos, é exatamente aí que eu faço uma pausa para tentar absorver esse quadro, que é grande demais, é tremendo demais, de um homem que tinha uma proximidade com Deus tamanha, que ele não questionou em nenhum momento, tá? Todos esses fatos que aconteceram. A única coisa que ele disse foi isso: Deus me deu, porque eu saí do ventre da minha mãe, e para lá eu vou voltar sem nada também. Deus me deu e Deus me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ninguém fala isso se não estiver muito próximo de Deus, de não conhecer o caráter de Deus, de não estar totalmente envolvido com Deus, de sobremaneira, está sendo tomado por Ele. Ninguém fala isso de boca para fora. Não é assim que se age normalmente. No entanto, Jó agiu desta forma. E aí eu digo para vocês, Jó tinha esta revelação. Ele sabia que Deus era para ele o seu refúgio, a sua fortaleza, mas também o seu socorro. Quando Jó foi acometido da enfermidade que teve, uma enfermidade medonha, Jó exalava mau cheiro. A mulher dele ficava afastada dele porque não aguentava o odor que ele exalava. O seu empregado já não mais o atendia. E a própria esposa, a sua companheira de todos estes anos, chega para ele e diz: você ainda consegue ser fiel a esse Deus? Você consegue ainda ter fidelidade para com esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. E a resposta dele, qual foi? Jó virou para falar: você fala como uma louca. Deus me dando todo o bem durante toda a minha vida, Ele não pode agora também me dar o mal? Só um coração completamente dedicado a Deus, um coração voltado para o Senhor, pode falar esse tipo de coisa. Então, meus amados, esse tipo de comportamento, de dizer que Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, sempre presente na angústia, na tribulação, somente para aqueles que têm a revelação dele para isso, e somente tem a revelação dele para isso aqueles que estão próximos dele, aqueles que se aproximam dele, porque é impossível, amados, é impossível, no meio de uma situação conturbada, no meio de tanta problemática que esse mundo oferece para nós, tá? Falarmos isso de boca para fora. Aonde eu quero chegar com tudo isso? Porque logo a seguir o texto diz assim, no versículo 2: portanto, não temeremos. Ora,
eu não vou ter medo, eu não vou temer. Por quê? Porque eu tenho essa revelação dentro do meu coração. Porque eu tenho essa intimidade com Deus, e eu conheço esse Deus que eu sirvo. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele cuida de mim de verdade. Eu sei que tudo que eu tenho até esse momento foi Ele que me deu. A minha saúde foi Ele que me deu. A minha família foi Ele que me deu. Até o lugar onde eu me reúno com os meus irmãos para louvar e adorá-lo, foi Ele que me deu. Tudo provém das suas mãos, ó Deus. E quando eu tenho esse entendimento, não de forma intelectual, mas dentro do meu peito, dentro do meu coração, quando eu reconheço Deus em todos os meus caminhos, então, meus amados, eu não temerei. Porque eu sei que Deus é isso na minha vida. Agora, olha que coisa interessante. O texto ele mostra uma sequência de situações acontecendo no mundo. No versículo 2, ele mostra cataclismas. Olha só o que diz. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda, versículo 3 agora, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha quantos ainda. Detalhe, isso aqui já está acontecendo. Já está acontecendo hoje. Os montes, nós estamos tendo uma mudança na crosta terrestre. Nós estamos tendo uma mudança geológica em toda a face da Terra. Temos ilhas desaparecendo, regiões desaparecendo, outras surgindo. Nós estamos tendo mudanças contundentes na própria crosta da Terra. Os terremotos que acontecem, todas essas mudanças climáticas, todo esse comportamento hoje da natureza e tudo que está acontecendo está mudando a forma da Terra, a forma como nós conhecemos. Basta nós olharmos para a Antártida, tá? E nós vamos perceber que o degelo é tamanho que regiões imensas hoje já estão descobertas de gelo. Então toda a paisagem está sendo alterada, não é mais a mesma, mudou. Isso já está acontecendo. Então, quando se fala de tsunami, quando se fala de maremotos, quando fala de terremotos, de destruição nesse sentido, o texto está falando desses cataclismos aqui. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E eu pergunto, meus queridos, como pode todas essas coisas acontecerem e nós não sermos atingidos? Estamos inseridos no mesmo mundo. Nós estamos aqui. Não existe nenhuma redoma de vidro sobre nós ou um escudo de aço nos protegendo. Estamos dentro deste mundo que passa por essas transformações, que está passando por essa situação. E aí eu pergunto, aonde está o Deus que é? Quando eu me espanto com os acontecimentos que estão surgindo, aonde está o Deus que é? O Deus que é o meu socorro, o Deus que é o meu refúgio, o Deus que é a minha fortaleza. Vocês querem mais? Olha o que está escrito no versículo 6. No versículo 6 diz assim: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. O tecido social está rompido, meus irmãos. Ele não vai se romper, ele já se rompeu. Nós temos refugiados espalhados pelo mundo inteiro. Nós temos, as fronteiras estão todas elas vazadas. Temos problemas seríssimos no meio da população do mundo. Nós temos fome, nós temos miséria, nós temos injustiça social, nós temos de tudo acontecendo. O tecido social se rompeu. Os gentios se embraveceram
e os reinos se moveram, porque não há mais solução lógica para poder acudir tamanha necessidade, tamanha mudança. Nos deparamos com isso e ficamos apavorados. Ficamos apavorados. Olha o que diz o versículo 8. Desolações na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Quanta coisa tem acontecido, meus irmãos. Versículo 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Guerras, conflitos armados em todas as regiões, grupos de extermínio, grupos jihadistas. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta miséria trazida por todos esses conflitos. Em Mateus 24, 21, vamos abrir lá. Mateus capítulo 24, verso 21 diz assim, chamado a escatologia de Jesus, o Apocalipse de Jesus. O texto diz assim, o texto sagrado fala isso: porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está dizendo que haverá um período de tamanha aflição, uma aflição que nós desconhecemos, que a humanidade toda desconhece. Aí você pode pensar, mas o que é pior do que uma guerra? O que é pior do que uma fome trazida pelos conflitos espalhados pelo mundo inteiro? Existe coisa pior que nós não sabemos, mas essas coisas virão a acontecer. E Jesus, nesse mesmo texto, eu até fechei aqui, mas deixa eu abrir de novo, Mateus capítulo 24, ele diz assim, logo no início, ele fala assim: ouvireis de guerra, versículo 6, ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Jesus está dizendo que todas estas coisas elas viriam e elas vão acontecer, e todos os prejuízos serão causados, o mundo será transtornado, tudo será mudado, mas é necessário que isso aconteça. Mas quando vocês olharem para estas coisas, não se assustem. Mas por que não devemos assustar? Porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro. E não importa o que aconteça com esse mundo. E aí eu volto para o texto aqui de Salmo 46, e olhem que coisa interessantíssima que tem aqui. Nós temos 2 versículos nesse texto que destoam de toda a narrativa. Olha que coisa interessante. O texto ele vai trazendo uma sequência de eventos em escala mundial, eventos de destruição, eventos de conflito. E aí, quando chega aqui no versículo 4, o cenário muda. O autor, de repente, abruptamente, ele toma esse cenário, ele modifica, ele nos transfere para uma outra situação quase que bucólica. Olha só o que está escrito aqui: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará já ao romper da manhã. Glória. Aqui diz, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, nos transfere de uma paisagem de destruição, de acontecimentos drásticos, e de repente, do nada, nos leva para um outro momento, nos carrega nos braços para uma outra situação, nos transferindo para uma paisagem bucólica, algo tremendo, lindo, belo, de paz, de consolo, uma outra vida, uma outra dimensão. E aí eu pergunto, Deus, o que quer dizer isso?
Por que está acontecendo isso aqui? Porque esses dois versículos destoam desse contexto, por uma razão muito simples, meus irmãos. Nós não pertencemos a este mundo. Glória a Deus. Nós pertencemos a este mundo que está declarado aqui. Nós pertencemos a esta cidade que é o santuário da morada do Altíssimo. É lá que nós vamos morar. É lá que nós vamos existir, vamos coexistir com Deus, nós vamos estar com Ele, nós vamos estar falando com Ele. A Bíblia diz que nós vamos vê-lo como Ele é. Glória a Deus. Nós vamos estar vivendo uma dimensão completamente diferente desse caos que estamos aqui agora. E é por isso, meus irmãos, esse entendimento, ele só chega até nós através de revelação. E a revelação que eu falo é quando você vai se aproximando cada vez mais de Deus, Ele vai abrindo isso para você e vai mostrando para você, camarada, como Paulo mesmo diz, nada se compara, nada neste mundo, o nosso sofrimento, tudo que a gente possa realizar aqui se compara com a glória do porvir, com aquilo que Deus vai fazer por nós, já está pronto, preparado para cada um de nós. E aí, Deus está nos mostrando nesse texto exatamente isso. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente em todas as situações. Mas por que Ele é isso? Porque eu pertenço a Ele. E se esse mundo se partir em 1 milhão de pedaços, se isso tudo for arrasado, se todas as pestes do planeta aparecerem, mesmo que isso venha sobre mim, o meu lugar está no céu. Glória é para lá que nós vamos. É lá que nós vamos morar. Por isso que eu não temo, por isso que eu não tenho medo, por isso que eu enfrento, eu encaro, eu faço aquilo que Deus quer, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É assim que funciona, meus queridos. Eu falei que a mensagem de hoje era uma mensagem simples, e é, porque é nessa simplicidade aqui é que nós vamos encarar todas as situações que hão de vir. Um vírus surgido há 3 meses atrás, 3 meses apenas, fez com que o mundo inteiro ficasse de joelhos, o mundo todo. As maiores potências, onde está o exército da China, e todo o seu poder econômico, e todo o seu poder destrutivo, bélico, aonde que está agora? E a França, e a Itália, e os Estados Unidos. As nações do mundo estão polvorosas, as bolsas do mundo inteiro estão em queda, a economia está sendo prejudicada por causa de um vírus, de um único vírus, que é desconhecido de todos, e é por isso o nome novo coronavírus. Vamos abrir em Salmos, no próprio livro de Salmos que nós estamos, no capítulo 9, versículo 20. O texto diz assim, Salmos, capítulo 9, verso 20. Põe-os em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formadas por meros homens. Senhor, ponha medo neles, para que eles saibam que são apenas homens, não são nada, não significam nada. E aqui no Salmo 46, a partir do verso 9, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amados, não tem canhão, não tem bomba H, não tem instrumento de mortandade, nada disso para Deus, isso é nada. O homem é nada para Ele, e é nisso que nós temos que caminhar. Deus está colocando medo no coração das nações.
chegou o momento em que o cálice da ira de Deus começa a transbordar. O nome novo coronavírus, ele não é novo à toa, porque ninguém conhece esse vírus ainda. Ele está em uma família chamada coronavírus. Mas a nomenclatura dele, por isso Covid-19, que é colocada desta forma, estão se aprendendo sobre esse vírus. Mas estamos, como Jesus mesmo declarou em Mateus capítulo 24, numa sequência ascendente de eventos. Nós estamos subindo. Essa lista é grande. Muita coisa vai acontecer ainda. Todas elas novas. Não é só o novo coronavírus, não. Outras coisas novas virão. Como Jesus disse, essa será uma época única, onde nenhum momento da história da raça humana teve uma igual. Não vai ter nada para nós compararmos. Não vai ter nenhuma história antiga para nos basearmos. O que está acontecendo hoje é o que Deus está fazendo no meio dos homens, colocando medo para dizer para eles: vocês não são nada. O juízo de Deus já está caindo. Então, o meu recado nesta tarde, nesta mensagem simples, é para dizer para você que está me ouvindo hoje, até mesmo para aqueles que estão na internet me escutando: o tempo acabou, meus amigos. Terminou. Não há mais tempo. Então corra para Jesus, nesse curto espaço de tempo que ainda resta. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, se humilhe na presença dEle, porque quando as coisas começarem a acontecer e os homens todos estiverem aturdidos, e isso está escrito, vamos lá, para Lucas capítulo 21, verso 25 e 26, e com isso eu encerro a mensagem de hoje. Lucas capítulo 21, verso 25 e 26. Lucas 21, 25 e 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Olha essas expressões em que fala de perplexidade. Quando você fica perplexo, quando você não consegue compreender como aquilo aconteceu, e você tem que admitir que algo sobrenatural está acontecendo. E esse algo sobrenatural está vindo da parte de Deus. E o texto diz que os homens, diante destas coisas, desmaiarão de terror. Esta é a palavra. Está escrito na Bíblia. Não sou eu que inventei, está aqui. Para quem quiser ler. Um vírus. Pequenininho. Tão miúdo que eu só consigo ver ele em equipamento eletrônico. Nem no microscópio comum consigo ver. Um vírus pequenininho está derrotando as nações na Terra. Ninguém sabe como isso aconteceu. Não se tem explicação. Tem um monte de teoria aí, de conspiração e tudo mais. Mas eu não me importo com isso. Ninguém tem uma explicação lógica. Novo coronavírus. Abrimos o ano com ele. Eu quero dizer para todos que estão me escutando nesta tarde, que a sequência começou. Esse é o primeiro da lista. Outras coisas virão. Então desperta, ó tu que dormes. Acorda enquanto você ainda tem tempo. Não brinque mais de ser cristão. Não brinque com coisas sérias. E aqueles que hoje fazem chacota do nome de Jesus, se preparem, vai chegar a hora de vocês também. Muita coisa ainda vai acontecer.
eu gostaria que, se eu pudesse colocar para fora tudo que está dentro do meu coração, tudo que eu penso, que eu acredito, se houvesse uma maneira de eu retumbar isso pelo mundo e dizer, e mostrar a urgência. Eu tenho preocupações também, diversas. Eu tenho dentro da minha família pessoas que ainda estão dormindo. Tenho pessoas que não são salvas. Estou preocupado com essas pessoas porque eu estou vendo o tempo acabar, estou vendo tudo terminar. Estamos no final de todos os acontecimentos. Não é hora mais de brincar, é hora de posição. É hora de tomarmos uma posição diante de Deus, de buscarmos a face de Deus como nunca buscamos antes, para que Ele possa ser nas nossas vidas esse Deus, o Deus que é o socorro bem presente em toda angústia, o Deus que é a nossa verdadeira fortaleza, que mesmo que as coisas que aconteçam neste mundo venham nos atingir de alguma maneira, ainda assim eu te louvarei, ó Deus, ainda assim eu te buscarei, tu és o meu Deus. Para finalizar, aquela passagem também me veio à mente agora, dos 3 amigos de Daniel, quando estavam diante da estátua de Nabucodonosor. A história é conhecida, bastante conhecida, tem até filme disso, todo mundo conhece, mas Nabucodonosor ele construiu uma estátua de ouro imensa e convocou de todo o seu reino deveria se dobrar diante dessa estátua. E aí, quando a orquestra tocou, todo mundo se dobrou. 3 jovens não se dobraram. O rei mandou chamá-los. Por que vocês não se dobraram? Não reconhecemos, não adoramos esse Deus. Ah, mas vocês têm que fazer. E um deles chegou para Nabucodonosor, e o que ele falou mexe muito comigo, mas muito comigo mesmo. Ele disse assim: Nabucodonosor, eu quero te dizer um negócio. Se Deus quiser nos livrar, você pode jogar a gente lá dentro, e Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, ainda assim saiba que não nos dobraremos diante deste Deus. Nós não vamos reconhecer isso, porque isso não é dele. Nós só nos inclinamos e nos dobramos diante do verdadeiro Deus. Eles foram jogados na fornalha, todo mundo conhece a história. Os que lançaram eles dentro da fornalha morreram, queimados, para vocês verem a força daquele instrumento. E a Bíblia encerra a história dizendo que um quarto personagem estava com eles dentro daquela fornalha. Eles não morreram queimados, tiveram suas mãos que estavam antes atadas, soltas, saíram sem ter nada queimado nas suas roupas e nem cheiro de queimado eles tinham. É isso que a Bíblia diz. É esse o Deus que eu creio, é esse o Deus que eu sirvo, que convido todos vocês também a cultuarem e a servirem enquanto é possível fazê-lo. Amém. Glorioso Deus, bendito Pai, te agradeço, Senhor, por esta palavra, por essa exortação, por essa parte da Escritura Sagrada que o Senhor nos dá. E Deus querido, que esta palavra possa mover corações, não mover mentes, mas mover corações. Que Teu Espírito Santo fale ardentemente dentro do coração de cada um que escutar esta mensagem e mostre a urgência e a necessidade de se voltar para Ti enquanto ainda há tempo. Deus, estamos todos clamando, falando, gritando ao mundo que o tempo está no fim, que está tudo terminando, e em muito breve, Jesus, o Senhor virá buscar a sua igreja. Ó Deus querido, fala aos nossos corações. Ó Deus, consolida esta palavra em nós, dá-nos ousadia, intrepidez, tira de nós todo o acanhamento, o medo, qualquer coisa que venha a nos atrapalhar na pregação do Teu Evangelho.
Ó Senhor, usa-nos poderosamente nas Tuas mãos, faz de nós ferramentas, Senhor, poderosas diante de Ti. Usa-nos, ó Pai. E, ó Deus, eu Te agradeço por tudo que o Senhor já tem operado em nossas vidas, pela transformação em nossas vidas, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por esta tarde abençoada na Tua presença. Eu Te agradeço, meu Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus, seja com o povo de Deus, dele, aqui reunido, desde agora e para todo sempre. Amém.